Com esse capítulo novo de Berserk, a gente consegue fazer algumas ponderações ou teorias mais, talvez, sólidas para o futuro, porque a coisa tá piorando. Se tínhamos algum vislumbre de um futuro mais vantajoso para o nosso querido Guts, eu não consigo mais enxergar isso. E esse capítulo 371 só reforçou essa ideia terrível na minha cabeça, mas vem aqui comigo comentar capítulo novo de Berserk agora. Olá, eu sou a Gabi Xavier e comento muito de Berserk aqui nesse canal, tanto capítulos novos do mangá, quanto arcos, análises separadas em si, e também tô falando da Memorial Edition, que tá sendo relançada com alguns bônus e melhorias, além de estar aqui, como todos vocês imaginam, na expectativa para esta contagem regressiva, que logo mais vai acabar, espero eu que com alguma notícia bem legal. Então, o capítulo 371 veio depois do clímax de Elfheim, da Ilha dos Elfos, e de um arco que inicialmente parecia fofinho, feliz, Casca recobrando consciência, Guts aceitando ali uma paternidade, meio que deixando de lado sua Berserker Armor, Skull Knight aparecendo ali dizendo que olha, tá vindo um negócio aí, mas a gente teve uma esperança de que as coisas poderiam caminhar diferente, mas é Berserk. Não sei vocês, mas eu também tenho notado que neste capítulo, por exemplo, que a gente teve um espaço de 2 meses entre o anterior e esse, uma clara melhoria dos traços já aconteceu. Na verdade, eu acredito que desde o primeiro capítulo lançado nessa parceria de Estúdio Gaga e Kodimori, a gente tem acompanhado alguns aprimoramentos de design de personagens, detalhamento de cenários. É claro, jamais será um trabalho do Miura, mas eu acredito sim que eles não só mantêm a essência, que eles não só estão caminhando para uma história que parece organicamente, narrativamente coerente, mas os traços em si estão me situando naquela qualidade mínima que a gente espera deste universo. Do que aconteceu, a gente foi acompanhando mais uma vez efeitos e consequências pesadíssimas para o Guts. A Casca foi levada embora, e não por qualquer um. Em cima do Zod, ou carregado pelo Zod, Griffith, o seu arqui-inimigo, ex-melhor amigo ou ex-alguma coisa que eles nunca nominaram, seja o que for, isso tudo, como eu disse, depois de uma ascensão de possível felicidade ou esperança. O mundo dele desmoronou e pela primeira vez segurar na sua espada de nada adiantou. Já no capítulo passado a gente viu que ele estava perdido nesse desespero e com a Shirk logo no começo a gente viu literalmente que dentro dele, dentro desse Guts, só existia alguém sem armadura, alguém vulnerável, perdido em arrependimentos. Além do take dele afundando numa profundidade de um abismo, a gente tem também uma representação dele ali rodeado de todas as experiências que ele passou. Rosine, vários apóstolos, monstros, criaturas que ele enfrentou para chegar exatamente nesse ponto e de nada adiantar. Eu sei que são poucas falas, mas prestem atenção na progressão narrativa apenas com imagens. A Shirk se aproxima, ele tá envolto de desespero e primeiro em memórias. Ele aparece com um olhar caótico, desesperado, perdido, completamente alheio ao que estava ao seu redor no mundo real. Ainda aparece nessa ilustração utilizando a Berserker Armor, com essa expressão que é de quebrar o nosso coração, e a Shirk já começa a ficar ela mesma desesperada ao perceber o que está acontecendo, e conforme ele vai se afundando nessas memórias, ela vê inclusive o rosto do Griffith, que é o que provavelmente também está rodeando, permeando e desesperando o Guts dentro dele mesmo. Ele, de novo, ali na sua frente, e ele teve outros momentos em que ele viu o Griffith ao longe, quando ele, por exemplo, renasceu nesse corpo carnal lá no arco de Albion, ou mesmo como Fento na parte do espadachim negro, mas dessa vez ele estava na sua frente angelical, carnal, ou pelo menos numa representação disso, dentro do seu ambiente de paz, dentro do seu lugar seguro, dentro do seu momento de vulnerabilidade, porque ele se permitiu fazer isso. E ele levou o seu porto seguro. Não só levou a Casca, como também levou tudo que ele prezava simbolicamente, fisicamente, como a sua segurança, a sua esperança. A espada de nada serviu. E a que se chamou de espada, muitas vezes lá na Era de Ouro, também se foi ao lado dele, do seu inimigo, do causador disso tudo. E conforme a gente vai avançando nas imagens, os quadros representando o Guts, eles vão ficando lateralizados, como eu disse, com o olhar perdido, cada vez mais focando no olho, porque o olho é a janela da alma e a alma dele tá caótica. E aí a gente tem essa ilustração dele caindo num void, né, num vórtex, talvez num vazio, numa profundidade que eu acho que poeticamente ou metaforicamente ou
talvez diretamente, também represente o próprio vazio que esconde alguma coisa etérea, que é a origem da vida, ou que em algum capítulo jogado para trás Miura já chamou de ideia do mal. Mas antes disso ainda, a própria Shirk aparece desesperada. Por quê? Nos detalhes, pequenos fragmentos confusos tal como está a mente e a alma desse ser humano, a gente vê a besta que o Guts tenta controlar dentro de si, que vai crescendo em tantas experiências ruins e traumáticas, a besta que agora está com as correntes sendo quebradas. Ele afundou na profundidade da escuridão e a besta parece que está solta. E quando a gente volta a enxergá-lo na realidade, no mundo físico, ele tá ali, caído, contorcido, tal como uma criança, eu diria, realmente vulnerável, mas utilizando a sua armadura. O que dá a entender que o Guts, a sua essência, se perdeu ou desistiu dessa racionalidade e esperança. Tanto é que na sua cabeça, enquanto ele estava se desesperando e caindo no vazio, existe o seu pensamento. Foi tudo pra nada. Nada adiantou, ou seja, todo esse caminho que ele percorreu, todas as criaturas que ele lutou, achando que estava se fortalecendo, que estava se aproximando em planos, em forças, em estratégias do próprio Fento, não adiantou. Ele estava cara a cara com este que ele sempre quis derrotar, a causa da sua vingança, o motivo de tanta ira, e não conseguiu, sei lá, talvez tenha arrancado um fio de cabelo, que é o que a gente fica em dúvida ali pela ilustração, mas só. E eu comentei reassistindo a Memorial Edition, e eu acho muito valoroso reassistir para conseguir ver esses paralelos, que lá no momento em que ele lutou pela última vez com o Griffiths, antes de tudo dar errado, para decidirem se ele poderia deixar o bando e tal, a posição que ele deixa o Griffiths ali ajoelhado na sua frente, com uma espada parada de propósito do Guts, ou seja, vencendo, ainda que não o ferindo de propósito, o paralelo se inverteu completamente nesses últimos capítulos. O Griffith estava ali abaixado, porém altivo, segurando a casca que era tudo de mais importante para o Guts, e a espada do Guts não o atingiu, e agora eu tenho certeza disso, pelo menos eu acredito nisso, porque ele não conseguiu encostar nele, porque ele não foi capaz. Esse quadro que um dia foi o gatilho para a perdição completa do Griffith, agora foi exatamente o quadro da perdição completa do Guts. O que traz para muitas pessoas, talvez, o pensamento de que, será que agora então ele vai usar o Berrelite? Já que até metaforicamente, em imagem, construção de quadro, as coisas se inverteram? Olha, pela lógica, o seu Berrelite não tem nada de especial ou diferente que permita que ele faça uso, sendo ele um sacrifício. Mas a sua besta tá solta. E o Guts já fugiu uma vez da causalidade, das amarras do destino. Teoricamente, ele teria morrido no eclipse. Não morreu. O principal gatilho para a ativação de um Berrelite, que seria você chegar no fundo do poço quando você perdeu absolutamente tudo, isso ele já cumpriu. Ele pode agora ser consumido pela raiva com o mínimo estalar de dedos, com uma situação que simplesmente o coloque nesse torpor de raiva, agora que nesse momento ele está esvaziado de si mesmo. Algo que sempre me fez pensar que o Guts não utilizaria um Berrelite é porque ele precisa querer sacrificar. Só que, e se o Guts racional estiver perdido? E se a besta tiver tomado conta e a única coisa que o fizesse chegar perto com alguma força de um dedo como o vento fosse esse sacrifício? Lembrando que a casca ele não pode sacrificar, ele mesmo não pode ser sacrificado, porque são sacrifícios já feitos. Mas ele tem todo o seu grupo que ele valoriza com certeza. Seria ele capaz de sacrificá-los? O Guts, humano, desnudo, que tinha esperanças, que se apegava ainda em alguma coisa mais mundana, mais prazerosa, ele afundou e se perdeu. A Shirk não conseguiu trazer de volta. Será que alguém poderia fazer isso? Será que ele vai ser consumido por esse ódio e se transformar em algo parecido com o que aconteceu eventualmente com o Skull Knight? Esse é o caminho dele? Será que paralelos tão semelhantes aconteceriam muitos anos depois? Ou será que algo ainda mais macabro e ainda assim diferente vai acontecer? Esse Berrelite vai ter alguma utilização. Qual e com quem a gente ainda não sabe, talvez com a própria casca ou outra pessoa que a gente não consiga imaginar porque foge do óbvio. Sobre o pessoal do barco em si, a gente vê que eles ainda estão em perigo, porque existe uma espécie de, como se chama isso? É um redemoinho dentro do mar, mas algo que está sugando todas as coisas físicas e mais tempo ou menos tempo eles acabariam sendo sugados também. Eles não estão conseguindo impedir que sejam tragados
por essa... Eu esqueci o nome disso, gente. Aquele vórtex na água também. Tudo é vórtex em Berserk. Mas chegando de volta para o seu reino, para a sua glória, com um rosto de filho da... Eu vou cortar, mas é só o que a gente pode chamar esse Grievous. Ele volta, observado inclusive pela Sonya. Sonya a gente já sabe que consegue, pelo visto, navegar por esses caminhos da Árvore Mundial, e ela parece bem ciente dessas ações ou dessas expedições do próprio Menino do Luar e, consequentemente, do Griffith também. Ela tá ali devaneando. À primeira vista, inclusive, parece que ela simplesmente tá ali olhando as estrelas, perdida, sem fazer nada, só que não. Ela sabe muito bem o que ela tá enxergando e mais do que isso, a xamã do grupo do novo Bando do Falcão, ela sabe muito bem que o seu líder tá voltando. E ele volta. E mais seres ali provavelmente já estavam aguardando essa chegada, porque 2 apóstolos, o Locus e o Grumbeld, eles aparecem também para recepcionar Zod, Griffith com uma cara que dá vontade de socar ele no chapisco, e Casca. Casca no seu colo, e agora algo vai acontecer. A posição da Casca ali, eu já fiz algumas teorias, probabilidades, o porquê eu acredito que Griffith teria a levado neste instante, mas pode ser simplesmente um motivo de, ainda que ele pareça ou queira parecer, ter nenhum sentimento passional nesta nova forma e pós-transformação em Fento, né? Na transformação do Eclipse em si, ele teria deixado essas passionalidades no processo. Pode ser que faça parte ainda dele fazer algo que seja benéfico para o plano e ainda acabe com o seu inimigo em si, o que não deixa ser estrategicamente algo racional, se for bom para o seu plano. Mas qual é o plano deste homem? E agora tão perdido e acabado, será que a loucura de uma besta solta é a única coisa que pode fazer o Guts ter algum efeito, produzir alguma consequência no seu inimigo? Skull Knight não está neste barco, mas tal como sabemos, ele pode chegar depois tranquilamente na praia sem estar naquela navegação. Existem outras forças, pessoas e grupos, incluindo, por exemplo, aquilo que a gente está aguardando com o Riquet, que podem se juntar nessa batalha, mas alguém pode fazer algum dano? Alguém pode destruir este novo Bando do Falcão? As forças que seguem este Lord Griffith / Fento e o próprio Fento? Não sei, muito difícil, eu não vejo luz nesse futuro, muito menos para o Guts, o que quebra o meu coração, porque as coisas parecem que só pioram nessa história. Quando a gente acha que não pode piorar depois do eclipse, aí piora de novo e o futuro é péssimo. Não tivemos data exata no final deste capítulo para o lançamento do próximo, portanto, assim que a gente tiver notícia ou simplesmente quando sair um capítulo novo, eu volto e comento, como sempre, com vocês, além de lançar outros conteúdos de Berserk, principalmente voltarei quando tivermos notícia desta tal contagem regressiva e vamos dar as mãos para que seja um novo anime com arcos jamais adaptados. Espero vocês em todos os próximos vídeos. Tchau, tchau!